Oi, boa tarde. Boa tarde. Olá, meu nome é Elisa Galdino, eu trabalho como camareira de teatro há 23 anos e vou contar para vocês um pouco do meu ofício de camareira. Para ser um camareiro é necessário você ter pequenas noções de costura, ter agilidade, ser educado, ter bastante atenção para pegar as trocas e os tempos, né? E você pode ter um campo amplo de trabalho na TV, em cinema, publicidade, em musicais, em óperas. Você pode se especializar também em fazer trabalho só com perucas ou ajudar com maquiagem, mas tudo isso você também tem essas noções de camareira. Eu comecei a trabalhar como camareira num projeto com a minha irmã, Regina Galdino, que na época era diretora, e com um ator em que eu trabalhava como secretária, e eles me incluíram nesse trabalho para eu começar a trabalhar como camareira. Eles me ensinaram a ser camareira e contra-regra. Eu já tinha um curso de corte e costura que eu já tinha feito anteriormente, e nisso foi o meu primeiro trabalho. O trabalho deles era um projeto chamado Memórias Póstumas de Brás Cubas, que iniciamos em 1998. Aí eu comecei a trabalhar como camareira e gostar dessa profissão. Nós utilizamos um cinturão com várias utilidades nossas. Então temos sempre uma boa lanterna para utilizar junto às trocas nas coxias, ou levar um ator de um lado para o outro quando as coxias são muito escuras. Temos também as tesouras para qualquer emergência, cortar alguma coisa que precise, uma boa tesoura. Temos as canetas de acrílex que marcam tecido para quando eu precisar marcar roupas iguais, né? No caso que marquei Marcos, ou o ator tem uma camiseta igual, então a gente marca o nome dos atores. E outras canetas maiores para a gente poder marcar a arara quando tem que dividir na coxia vários atores com várias peças de troca. O serviço de camareiro ou camareira, você precisa ter bastante aplicação de pontualidade, organização e educação com todas as pessoas que estão participando junto com você naquele projeto. A organização você vai ter junto aos camarins.
que é organizar as bancadas de cada ator, separando as maquiagens ou os objetos que eles têm que usar. Depois você vai ter que olhar os figurinos, fazer pequenos reparos se acontecer alguma coisa no anterior à peça, deixando tudo em ordem para que eles encontrem os figurinos certinhos na hora de se vestir. A partir desse momento, você organizando os camarins, você vai organizar as coxias, deixando também todos os figurinos em ordem para que eles possam fazer as trocas de acordo com as entradas e saídas das cenas dentro do espetáculo. Eu gosto de marcar as meias quando muitos atores têm o mesmo tipo de meia. Então eu estou marcando aqui o segundo par de meia do ator, que a dele é vermelha. Como ele pegou o segundo par, eu já estou marcando aqui a segunda. Então, como ele já tem uma marcação vermelha, eu faço a próxima com duas marcações vermelhas. Assim como eu fiz desse ator que tem a lista amarela, a segundo par de meia, duas listas amarelas. O outro é azul e o outro é marrom. Assim, quando for lavar, a gente já sabe qual par de meia entregar para cada ator. Na parte do lanche, às vezes a produção tem uma pessoa que faz essa parte de fazer o lanche, fazer um café, ou às vezes é a própria camareira que faz. Nesse caso aqui, hoje sou eu que estou fazendo. A partir do momento que você começa a trabalhar como camareiro ou camareira, o importante é você se profissionalizar, tirando um DRT junto ao SATED do seu estado e se formalizando frente a uma MEI, que as produções agora precisam que você tenha uma empresa para que eles também possam apresentar as notas perante a um projeto, o fomento de cultural. Assim como você tendo esses dados profissionais, vão ter os primeiros contatos com produção, né? As produtoras
ou você é indicada ou você se inscreve e aí você tem o contato com essa produção. A produção chama e você vai ver os primeiros ensaios. Nesses primeiros ensaios é que você vai ter contato com os atores ou com toda a equipe técnica que vai fazer o trabalho junto com você, e aí você vai entender as necessidades daquele espetáculo, do que vai precisar fazer de troca, de concertos, de preparo antecipado ou não. Aí essa produção também já vai te dizer qual o valor que você vai ganhar, se você vai precisar viajar, qual vai ser o tempo de temporada e se vai ter que fazer trabalhos extras, né, sessões extras. Tudo isso fica na programação junto à produção. A gente também tem que estar sempre acertando esses valores com as tabelas que o SATED de cada estado tem, para você não ficar muito abaixo da tabela e nem cobrar também muito além. No começo dos ensaios, a gente vai vendo as trocas e logo no início você não tem toda a agilidade daquela troca, mas com o passar da temporada você vai aprendendo o que é mais fácil ou o que é mais ligeiro para efetuar essa troca. Essa troca pode ser feita por uma pessoa só ou por um grupo de camareiros e camareiras, onde a troca precisa ser muito mais ampla e o tempo é mais curto. Então um solta a saia, o outro tira a blusa, aí depois um outro já sobe com a saia, outro bota outra blusa, para que tudo fique coordenadinho, bem ensaiado e a pessoa possa entrar no tempo certo da sua cena. Dependendo do espetáculo, você tem alguns horários para poder chegar e fazer todos os serviços que você precisa fazer. Dependendo de musical, a gente chega até 3, 4 horas antes do espetáculo. E alguns espetáculos mais simples, 2, 3 horas. Isso vai sempre de acordo com cada espetáculo. Essa chegada antecipada vai para a gente poder coordenar todos esses figurinos que nós chamamos fazer preset. Que é deixar toda a coxia organizada dentro do figurino para cada sequência de cena, tanto os figurinos quanto os calçados e os adereços também que a pessoa for ter que colocar para poder entrar na cena. Depois feito esse preset todo, você vai, dependendo do teatro, você tem que tirar tudo isso de novo, voltar para os camarins e no dia seguinte colocar novamente, fazer toda essa ordem novamente. No final de cada semana, normalmente no final do domingo, a gente recolhe tudo, todos os figurinos que precisam ser lavados, a gente separa, ou a produção leva para uma lavanderia, ou algumas produções solicitam para alguma das camareiras fazer esse trabalho de lavar os figurinos. Isso tudo é combinado, isso tudo tem um valor que é combinado entre as partes, e para que o figurino na outra semana venha limpinho e bem arrumado. Agora nós vamos levar os figurinos para colocar na coxia. Isso é o nosso preset, deixar os figurinos de acordo com o local que cada ator vai precisar na hora da troca para a entrada na peça.
Dentro do trabalho do camareiro e camareira, existem as trocas simples, onde um camareiro ou uma camareira consegue fazer normalmente, por ter um tempo tranquilo de troca. Quando tem uma troca mais complexa, então nós construímos uma equipe para fazer essa troca, como colocar um adereço de cabeça, colocar um adereço nos ombros, trocar luvas, colocar anéis, mudar a joia, um colar ou um relógio. Então, nessa espécie de troca mais complexa, nós combinamos um grupo de camareiros e cada um vai fazer uma função. Então, um vai só tirar a roupa e o outro vai colocar. Então, nós tínhamos essa complexidade num espetáculo que eu fiz, que foi a Priscila, Rainha do Deserto, onde 5 camareiros faziam a troca de uma pessoa, porque os figurinos eram muito amplos, né? Então, tinha uma saia muito grande, tinha que trocar de luvas, pôr um adereço de cabeça. Então, cada um fazia uma coisa específica, para que quando o rapaz estivesse totalmente pronto, né, estava todo mundo já com a sua parte feita. E naquele tempo curtíssimo, ele ficar pronto para poder entrar em cena. Cada camareiro cuida de um ator, vamos dizer assim. Então, existem alguns espetáculos específicos nesse da Priscila, que tinha a camareira que cuidava só das crianças. Então, eu cuidava do espetáculo das crianças e após as crianças estarem em cena, a gente levava novamente as crianças para o camarim ou podia ficar também e ajudar em outros personagens, né? Mas você pode cuidar de um personagem só ou de vários, né? Dependendo da ordem que cada um entra na sua cena. Nos espetáculos muito grandes, que exigem vários camareiros, sempre existe a chefe de camareiro. Então é uma pessoa que coordena e todas as outras pessoas camareiras e que basicamente ela sabe a função de todo mundo. Então, se acontecer qualquer coisa, ela está sempre para socorrer aos outros camareiros que precisem. Ela é também responsável pelas atitudes que os outros camareiros fazem. Se tiver alguma coisa que precisa ser passado para os demais camareiros, é essa chefe de camareira que recebe as instruções e que passa para os outros camareiros. Ela sempre fica em conversa com a direção ou com os outros superiores, né? Então, ela recebe as ordens e repassa para os demais, para a gente cumprir todas as determinações da produção. Eu queria contar que eu também já fui chefe de camareiras em 2 espetáculos. No New York, onde eu fui camareira de um ator, que é o Juan Alba, e que ajudava as outras amigas camareiras. E fui também agora recentemente no Barnum, o Rei do Show, que eu fui chefe de camareira e basicamente eu ficava cuidando dos protagonistas, do Murilo Rosa, da Chiara Sasso e da Juliana Narduzzi. Foi uma experiência muito legal. Eu gostei de ser chefe de camareira, ainda mais com uma equipe entrosada como a gente tinha, dos outros amigos camareiros que estavam junto com a gente nessa produção. A gente sempre fica mais junto com a coordenação da direção e da produção, recebendo as ordens e vendo o que é necessário para que os outros camareiros também façam a parte dele corretamente. Durante o espetáculo, nós ficamos o tempo todo na coxia. Normalmente a nossa roupa é sempre preta, para a gente ficar invisível, né, aos olhos do público, e a nossa movimentação sempre é bem leve e sutil. Ficamos sempre dentro das coxias para que, se acontecer qualquer emergência, a gente está próximo e socorrer. Esse socorro pode ser
desde você pregar um botão rapidamente, como costurar um buraco, ou como colocar um alfinete em algum objeto que precisou ser colocado ali na hora e aí você não tinha como acertar, né? Então a gente usa esses cinturões, onde a gente mantém sempre lanterna, alfinete, grampo, linha, agulha, alguma coisa que a gente precise para fazer algum pequeno conserto de uma barra que quebre, tanto de calça como de saias ou vestidos, né? E a gente ter essas coisinhas para a gente poder deixar o figurino em ordem para a pessoa continuar na cena. Existem espetáculos pequenos que usam poucos camareiros, como uma camareira só, e espetáculos grandiosos, como foi o do Priscila, Rainha do Deserto, que éramos em 18 camareiros. E também existem os espetáculos sem camareiros nenhum. Nesse período que eu venho trabalhando, já há 23 anos, né, eu trabalhei com muitas pessoas. Comecei com Cássio Scapim, depois teve o seu Paulo Altran, Marcos Carilli, Juan Alba, Marcelo Góes, o Eric Braz, Rosa recentemente, Andréa Bassi, Marcelo Airoldi, Carnieri, Cindy Maestro, que eu também já estou há 20 anos, né? Então teve muitas pessoas, Andréa Bassi, Patrícia Gaspar, tem também Helene Ravache, Gabriela Rabelo, Tarcísio Meira, são muitas pessoas. Foram muitas pessoas e eu adorei trabalhar com todos eles. Aí a gente vai lembrando de algumas e aí eu acabo esquecendo de outras tantas, né? Mas eu quero agradecer a todos com quem eu trabalhei e dizer que eu gosto muito dessa minha profissão, adoro, sempre peguei espetáculos bacanas e quem quiser entrar nessa profissão e gostar de atuar nos bastidores, né, das coxias, é muito gratificante. Alguns diretores com quem eu trabalhei: Regina Galdino, Cássio Scapim, Elias Andreato, Márcio Macena, Débora Dubois, José Posse Neto. Todo espetáculo, quando começa, querendo ou não, a gente fica nervosa, porque é um novo espetáculo, uma nova equipe, uma nova cena, são novas trocas, novas entradas e saídas. Então a gente, no dia da estreia, fica tão nervoso quanto os atores. Aí com o passar a gente vai se habituando, pegando agilidade e aí fica menos nervosa. Mas cada espetáculo, cada estreia é um novo nervosismo. Gostoso. Quando termina a temporada, o nosso serviço também de camareiros e camareiras vai em organizar todo o material que nós usamos durante a temporada toda. Então vão ser capas e caixas para ser colocada todo o equipamento que nós utilizamos dentro dos cases que as produções trazem para a gente, né? Então a gente embala todos os figurinos, embala todos os adereços que foram feitos. Às vezes vem caixa separada para colocar cada personagem, o que eles usaram em cada separação, né, em cada caixa, para quando o espetáculo voltar em uma outra temporada, tá tudo organizadinho, todo colocado de acordo com cada personagem. O pessoal da graxa é toda uma equipe técnica, desde os maquinistas, os contra-regas, nossos camareiros e camareiras, pessoal de luz, de som, é toda a parte técnica, é o que o pessoal chama engrenagem. A graxa é por causa disso, a gente se mexe para o espetáculo todo evoluir. Então nesse período todo que eu consegui vários amigos, excelentes profissionais que a gente guarda de recordação, mantém contato com alguns, se revê em alguns outros projetos. Então são pessoas que
fazem a engrenagem do teatro, dos musicais, óperas e tudo mais funcionar corretamente. Ai, gente, são tantas pessoas. Já falou também dos sapatos, dos endereços. Corta.